Roteiro da 16ª sessão ordinária, 29 de outubro de 2013. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada. Adilson de Paula. Presente. Antônio Lima Serrão. Carlos Camargo presente. Celso dos Santos. Hélio Rodrigues. José de Fátima Avante. Juarez José Francisco. Luiz Adriano Mazzoni. Mário Henrique Parreira Simão de Souza. Milton Perucci. Paulo César Nunes Zanzai. Acosta, presidente. Vendo o número regimental, solicito a todos que fiquem de pé. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Tribuna livre, não há orador inscrito. Submeto a deliberação e votação dos senhores vereadores a ata da 15ª sessão ordinária realizada em 14 de outubro de 2013. Em votação, favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovada. Projetos protocolados na secretaria. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura dos projetos protocolados na secretaria. Projeto de lei número 62/2013, autoria do vereador Carlos Camargo, institui o Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida e dá outras providências. Justificativo do projeto de lei número 62/2013. Senhor presidente, senhores demais vereadores, a pessoa portadora de deficiência quase sempre foi marginalizada, vivendo num verdadeiro afastamento social, sendo vítima da própria deficiência e da exclusão que a sociedade lhe confere. Em muitos aspectos, o deficiente ainda é ignorado, sendo certo que a evolução da sociedade não foi suficiente para afastar a exclusão e as dificuldades experimentadas, sendo necessário estabelecer por meio de leis regras que pudessem buscar a igualdade entre as pessoas portadoras de deficiência ou não. Muitas leis procuram regulamentar os direitos da pessoa portadora de deficiência. Tais leis não se apresentam como um todo harmonioso, dificultando a sua aplicação, uma vez que regulamentam a matéria leis esparsas, tanto nas esferas federal, estadual e municipal, além de decretos regulamentares, portarias e resoluções para cada tipo de deficiência. Dentro da legislação vigente, a inovação mais significativa ocorreu com a atual Constituição de 1988. Ela foi generosa ao tratar da pessoa portadora de deficiência, estabelecendo não somente a regra geral relativa ao princípio da igualdade do artigo 5º caput, mas também da competência comum entre União, Estado e município, para cuidar da saúde, assistência pública, proteção, garantias e integração dessa considerável parcela da nossa população. Enfim, numa sociedade de perfeitos, a pessoa portadora de deficiência é quase ignorada e excluída, restando confinada na própria família ou em alguma instituição. A reversão desse quadro é lenta, mas possível. Dessa forma, com base nos princípios constitucionais, pode e deve o município, com seus recursos orçamentários próprios, instituir um programa de apoio ao portador de deficiência e de mobilidade reduzida. Pelos motivos acima expostos, peço aos novos companheiros e diz que voto favorável ao presente projeto de lei, agradecendo antecipadamente Câmara Municipal de Cafelândia, 24 de outubro de 2013, professor Carlos Camargo, vereador. Passamos agora à leitura resumida das indicações. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura das mesmas. Um resumo das indicações. Indicações do vereador Paulo César Nunes Zanzai. Ao senhor prefeito, visando a implantação da atividade delegada em nosso município, tal pedido já foi discutido por diversas
diversas vezes e a população aguarda ansiosa pela sua implantação. Tal pedido já foi discutido por diversas vezes e a população aguarda pelo início, muitas vezes arcando com os prejuízos, que não somente restrito a prejuízos materiais. Cito como exemplo ocorrido recentemente com um empresário do setor de supermercado. Ao senhor prefeito, visando a deretização em todo o nosso município, inclusive nos esgotos, bueiros e terrenos baldios, face ao acontecido com uma criança da cidade de Pongaí, que faleceu, vítima da picada de escorpião, sabemos que nossa cidade conta com um alto número de reclamações por conta desses insetos. Ao senhor prefeito, visando que o setor responsável pela distribuição dos remédios fornecidos gratuitamente pelo município, possa ser fixado a lista desses medicamentos em local visível. Ao senhor prefeito, visando que sejam notificados os proprietários de terrenos baldios e residências abandonadas no perímetro urbano, para que os mesmos tomem providências em sua manutenção. Ao senhor prefeito, visando solicitar as entregas de terra, assim como os serviços particulares prestados com a utilização de maquinários, como tratores, caminhões, ônibus e a patrulha agrícola. Os funcionários condutores estejam portando cópias da guia de recolhimento e requerimentos da ordem do serviço. Ao senhor prefeito, visando que seja instalado nas unidades de saúde do nosso município câmeras filmadoras. Indicação do Paulo César Nunes Zanzai, vereador. Indicação do vereador Carlos Camargo. Ao senhor prefeito, visando realizar o Natal Feliz, com show, eventos natalinos, e que a administração faça a doação de um bom prêmio para o sorteio no comércio local. Ao senhor prefeito, visando voltar a funcionar as escolas de informática no município. Indicação do vereador Carlos Camargo. São essas indicações. Serão encaminhados ao prefeito municipal. Forma a casa que estão sobre a mesa com pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento. Os projetos de lei de autoria do prefeito municipal, sob o número 53/2013, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014-2017 e dá outras providências. Projeto de lei número 54/2013, estima a receita e fixa a despesa do município de Cafelândia para o exercício 2014. E o projeto de lei número 55/2013, dispõe sobre a utilização de instrumentos orçamentários da transposição, do remanejamento e da transferência de recursos a serem eventualmente utilizados na execução do orçamento para o exercício de 2014 da outras providências, para fins do recebimento de emendas por parte dos senhores vereadores, por esta e a próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro. No dia 25 de novembro, irá a votação no plenário. Correspondência recebida. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura da mesma. Correspondência recebida. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116, parágrafo 2º, da Lei 8.666, de 21/6/93, informamos a celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 782.444/2013, processo 1003-724-44/2013, através do Ministério do Esporte, que tem por finalidade a implantação e modernização de infraestrutura esportiva. O valor repassado por conta da União é de R$250 mil, tendo o município de Cafelândia se comprometido a aportar a título de contrapartida com a quantia de R$5.500, correspondente a 2,15% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado termina em 20/4/2017. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo, junto à Superintendência Regional. Respeitosamente, Sérgio Amador, gerente de filial.
Passamos agora à leitura dos requerimentos com votação. Requerimento número 87/2013, de autoria do vereador Luiz Adriano Mazzoni. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do requerimento. Requerimento número 87/2013. Senhor presidente, considerando que no dia 17 de outubro corrente foi inaugurada nesta cidade a agência de número 3.814 da Caixa Econômica Federal, considerando que o prédio foi construído em tempo recorde, com amplas e modernas instalações e integra o plano de expansão da Caixa, que pretende dobrar sua rede de agências até 2015. Considerando que esse fato vem demonstrar que o município de Cafelândia está compreendido entre aqueles que têm potencial para crescer e se desenvolver, principalmente agora que a Caixa está entrando no setor de crédito rural, além de ser o instrumento do governo federal que se dedica às camadas mais humildes, economicamente falando, um verdadeiro banco social, onde se capta a poupança e também se concede financiamentos para a construção da casa própria. E também aos pequenos e microempresários, além de ser órgão gerenciador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Considerando finalmente que essa nova agência bancária veio valorizar nosso centro comercial, dando nova vida, inclusive àquele espaço vazio que necessitava ver o preenchimento por um prédio que inspira modernidade e que já de início vai empregar 9 funcionários diretos, além de mais 5 colaboradores terceirizados. Requeremos, nos termos regimentais, conste na ata de nosso trabalho, voto de congratulações e aplausos à direção da Caixa Econômica Federal por ter acreditado nesse município, vindo a instalar uma nova moderna agência bancária. Requeremos finalmente que as cópias dessa propositura sejam encaminhadas ao senhor Cléber Fiorilo, gerente-geral da agência Cafelândia, e à Superintendência Regional de Bauru, para que tomem conhecimento da justa manifestação dessa Casa de Leis. Câmara Municipal de Cafelândia, 29 de outubro de 2013, Luiz Adriano Mazzoni, vereador. Coloca em discussão. Não? Vá à votação. Quer usar a palavra? Só queria dar parabéns para o nobre colega por esse requerimento, que realmente nós estivemos lá presente nesse dia, né? Vimos que é muito bonito aquela agência, e a gente vê a esperança que nós temos, né? A esperança que nós temos aqui, com aquela benfeitoria que foi feita no local certo, no local próprio, né? Eu só tenho que dar parabéns pelo seu requerimento. À vontade. Vou fazer um comentário sobre a inauguração. Eu acho que já existiu a Caixa Federal em Cafelândia no finais da década de 80, comecinho de 90 foi fechada a agência. E para os cafelandenses é muito importante em questão de os funcionários das empresas irem em Lins para receber seu fundo de garantia. É um perigo, porque lá tem muita gente, o movimento na agência é muito grande, aí o pessoal fica de olho, estava tendo muito problema de assalto. Aqui em Cafelândia ele está aqui, é mais tranquilo, ele já recebe seu dinheiro, já leva no seu banco, não corre esse risco, e também de facilitar você não ter que ficar indo em Lins, né? Também questão de financiamento de casa, também já tem ali o Júlio César, que é um dos credenciados da Caixa, né, para fazer isso aí, e também a própria Caixa estando aqui facilita mais para a população. É só isso, presidente. Mais alguém querendo usar a palavra? Eu como nobre vereador Carlos Camargo, eu também te parabenizo pela brilhante ideia. A votação, favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado, será oficiado ao interessado. Inclusive, é exatamente isso que eu queria pedir, que a casa toda assinasse eu acho que é bem interessante.
Requerimento número 88/2013, de autoria do vereador Luiz Adriano Mazzoni. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do requerimento. Senhor presidente, considerando que neste ano corrente realizou-se a tradicional Café Artes Feira de Artesanato, considerando que verbas públicas constantes do orçamento do município foram empregadas na organização do referido evento, considerando que existe uma comissão organizadora encarregada da realização do citado evento, considerando que é a função constitucional do vereador fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Requeiro ouvir o plenário dos termos ambientais, seu oficial sentençor, prefeito municipal Luiz Otávio Carvalho, para que determine o envio a esta cadeia da seguinte informação: nome dos membros da comissão organizadora da Café 2013, respectivos cargos, cópias de todos os empenhos das despesas ocorridas em respectiva nota fiscal e recibo, balanço geral da festa. Sala de sessões, 29 de outubro de 2013, Luiz Adriano Mazzoni, vereador. Coloca em discussão. Senhor presidente, eu queria falar não exatamente sobre esse requerimento, mas também já aproveitando para falar desse requerimento. Na sessão do dia 9 de setembro, nós fizemos alguns requerimentos para a prefeitura, foi protocolado no dia 12 de setembro e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta desses requerimentos. E de acordo com o regimento, fala que ele tem 30 dias para enviar à casa os documentos. É o do requerimento número 68 e 69. Qual assunto? Um era sobre... Está aqui, espera um pouquinho só. O 69 é sobre a relação dos nomes dos cargos de professor de educação física, concursado, comissionado, que foi aquele dia que nós fomos conversando com o rapaz aí na frente, ele abordou a gente lá e pediu para que a gente verificasse isso para ele. E o outro era aquele requerimento que eu fiz em questão para a gente poder deixar transparente nos postos quem são os médicos, os horários que eles atendem, quem são os dentistas, o horário que atende, para a gente poder deixar bem visível para a população nos postos de saúde. Também não foi enviado até agora. Então a gente gostaria que fosse cobrado assim que fosse cumprido também o prazo, né? Nobre colega, só passe o número, por favor, o número dos requerimentos aí. 68 e 69. Tá certo. É só isso, presidente. Coberto de razão. Prazo é prazo, o que é certo, o que é justo, é justo. Mais alguém querendo usar a palavra? Vamos cobrar sim, viu, nobre colega? Já aviso que vamos cobrar. Alguém quer usar a palavra? Sobre o projeto? Sobre o pedido? Vai à votação. Favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado. Será encaminhado ao senhor prefeito para que ele nos dê as explicações cabíveis. Esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos à explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, boa noite. Bom, são três coisas que eu quero abordar aqui. Em relação ao requerimento, a indicação que eu fiz agora aí da atividade delegada, a gente precisa dar uma cobrada no prefeito em relação a isso aí, porque já teve um outro empresário aí quase assassinado, né? E eu não sei se essa atividade delegada também poderia resolver a questão. No mínimo poderia amenizar o problema. Então eu acho que nós não podemos esperar mais. Se desse para fazer um acordo para testar pelo menos essa atividade por uns 6 meses, para ver se é viável, eu acho que seria bom a gente cobrar isso aí do prefeito. A outra indicação é sobre a detetização. Teve a passagem da garota aí de Pongaí de 12 anos, que veio a óbito devido à picada do inseto, e diferente ou não, Pongaí nós temos o mesmo problema. Na minha casa mesmo eu já encontrei por volta dos 10 escorpiões e olha que eu moro num lugar que não é tão ruim, né? Então eu creio que mais na periferia o problema seja maior ainda. Esses dias mesmo o comandante da PM levou uma picada desse inseto na cama dele quando ele estava dormindo. Então, quer dizer, tem muitos problemas aí.
envolvendo essa falta dessa detetização. Eu estive em Promissão esses dias e os bueiros da cidade todos estavam saindo, o chamego da fumaça lá, detetizando para matar baratas, escorpiões. Acho que nós podíamos também dar essa condição para a população. A outra coisa, eu queria lembrar aqui que a gente assumiu um compromisso com os empresários aqui presentes em relação a ver o que a gente poderia fazer sobre os terrenos. Eu confesso que não sei se houve algum esquecimento da casa, mas a gente vai correr atrás disso aí, que firmamos aqui esse compromisso com os senhores, e nós vamos correr atrás disso aí. O demais, eu acho que é só o que eu tenho para hoje. E cumprimentar o vereador Adriano também, tá? Pelo requerimento aí. Boa iniciativa. É só, senhor presidente. Mais algum inscrito? Senhor presidente, nobres colegas, já que o vereador Paulo falou sobre a atividade delegada, a Câmara Municipal se propôs até a dar o dinheiro, a devolver parte daquilo que não gasta, que faz muito bem, para que fosse criada essa atividade delegada. Vou pensar, é o mesmo caso dos terrenos, eu acho. Aí que eu falo que às vezes existe uma má vontade do poder público. Essa atividade delegada já tem municípios que estão funcionando e é muito boa. Pode ser que não resolva o problema em 100%, mas mais 2 ou 3 policiais na rua vai oprimir um pouquinho. Vai reprimir um pouquinho, entendeu? O bandido vai pensar um pouquinho mais, de repente naquela hora tem um policial ali armado, a coisa pode melhorar. Mas esse negócio vai deixando, as coisas vão acontecendo e não se faz nada. E essa atividade delegada é uma coisa que não poderia deixar passar. Sobre o requerimento que o nobre colega fez sobre os médicos e dentistas, faz 2 anos que eu venho pedindo, e o presidente dessa casa, o novo presidente sabe disso, que nós pedimos um relógio de ponto para colocar para os dentistas, para médico. Se o funcionário X, que é o braçal, que é o motorista, ele pica o cartão, ele bate o ponto, o médico, o dentista tem a obrigação de fazê-lo, porque o mesmo dinheiro que está pagando ele, paga o braçal. E até hoje, diz que comprou o relógio, eu não sei onde está esse relógio, que até hoje ninguém teve coragem de instalar. Eu não sei que tanta proteção que tem. Tem que trabalhar. Quem não quer, pega o bonezinho e vai embora. Mas deu a hora, tem que estar ali. Eu sei que às vezes a pessoa vai ficar doente, vai acontecer um problema, vai ter outro. Mas eu acho que é muito sobre o requerimento que o nobre colega fez para a Café Artes, também eu parabenizo. Essas coisas que nem precisava, presidente. Nós que fizemos tanto requerimento, brigamos tanto já com essas coisas. Deu a festa, deu os 30 dias, manda a documentação para casa, fica aí, ninguém precisa pedir, não precisa criar polêmica, a gente vai lá, quem tiver vontade vai lá, vê o documento, vê quanto foi pago no show X, no show Y, quanto pagou pro Zé, pro Mané, qual porcaria que ganhou mais, que levou o dinheiro, pôs no bolso, que não vira nada, essas coisas. Mas a gente tinha que saber. Então essas coisas eu acho que não precisa ficar pedindo, é tudo bem que é o papel do vereador, mas acho que seria importante o prefeito falar, ó, já faz 30 dias, manda para a Câmara a prestação de conta da festa do peão, manda da Café Artes, né? Nós que a gente sempre pediu todas essas coisas, porque é dinheiro público, é dinheiro do povo, e os representantes do povo estão lá. Não precisa ficar pedindo essa brigueira, essa polêmica que às vezes se cria. E ele, voltando ao assunto do escorpião, escorpião, a detetização, uma coisa, é muito difícil acabar com o escorpião. Eu já conversei com os caras que mexem com detetização, ele falou que é um dos venenos mais caros que tem, é muito difícil. Escorpião, primeira coisa, é limpeza. Se não tiver comida, se não tiver sujeira para ele ficar, ele não fica. Então a primeira coisa é limpeza, é a vigilância bater nesses terrenos baldios, fazer cada um limpar seu terreno, porque tem gente que é porco. Eu não tenho vergonha de falar. Tem gente que é porco, você limpa seu quintal, você mantém certinho, o cara junta um monte de porcaria e ele não limpa. Ele não serve para morar na cidade, infelizmente. E a vigilância que podia ir lá, autuar, entrar, ver o terreno do cara também, eles não dão conta que é muito serviço às vezes. Mas eu acho que escorpião é limpeza, se cada um limpar não vai ter lugar para ele ficar. É o mesmo caso da dengue. É questão de educação, questão de limpeza. Já falei demais. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum? Hélio Rodrigues. Senhor presidente, nós vereadores e galeria presente. Para confirmar aqui a fala do vereador Paulo,
e dar uma satisfação para as pessoas que vieram aquele dia aqui sobre os terrenos, eu, em nome de todos os vereadores, falei com o prefeito no dia seguinte. E ele disse para mim o seguinte, que tudo que for dentro das leis cabíveis, ele vai fazer de tudo para ajudar, de tudo para tentar dar outro local, resolver aquele problema. Foi isso que ele falou. Eu só queria falar que foi falado para ele, ele disse que vai ver com muito carinho, vai ver dentro dos trâmites legais, e vai ver se lá não der certo para outro lugar, que vai tentar ver tudo. É isso que ele respondeu. Vou ver com o maior carinho, não quero prejudicar ninguém, pode falar para as pessoas, manda esse recado, eu não quero prejudicar ninguém, quero ajudá-los, não quero vingança, não quero nada, quem deu, quem não deu, quem não dá, eu vou fazer de tudo para, nos trâmites legais, resolver a situação deles. Só não vou dizer que é hoje ou que é amanhã. Aí eu falei, prefeito, se você pudesse qualquer dia fazer uma reunião com todos eles, todos os vereadores pediram, então gostaria que você pudesse fazer uma reunião com todas aquelas pessoas que vieram lá. Se possível, ainda falei do vereador Celso, dei a sua ideia, vereador Celso. O vereador Celso até comentou lá, que se possível, se Vossa Excelência poderia ir lá na Câmara, falar com... Não precisa ser de sessão, ou no dia da sessão, mas eu dei essa ideia que o vereador Celso me disse depois que acabou a sessão. Agora, se ele vai vir aqui, eu não sei que dia, se puder, nós vamos estar sempre cobrando, e eu, como também líder do prefeito, eu vou tentar, e dos meus colegas de Câmara aqui, eu vou tentar sempre brigar em favor de vocês, como todos os vereadores, tá com bons olhos com esse sentido. Essa é a minha resposta, que o vereador Paulo disse, alguém esqueceu, não esqueci, no outro dia mesmo fui lá e falei com ele. Então a gente pode ter certeza que vamos cobrar novamente, se ele esquecer daqui uns dias, eu vou lá, nós vamos falar novamente para ele. Tentar trazer aqui, ou fazer uma reunião como fez lá com os evangélicos, lá na EMEI, e vamos tentar, pelo menos, tentar resolver essa situação. Eu quero aproveitar a fala do vereador Celso e dizer do escorpião. Esses dias eu estava na minha casa, cheguei de viagem, 4 da madrugada, e às 6:30 da manhã, uma pessoa perdeu o telefone, eu tinha viajado, tinha até passado na farmácia com o vereador Celso naquele dia, ela pegando um remédio, que eu viajo por aí, e voltei 2 dias, cansado de viagem, 6 da manhã apertou uma pessoa lá, eu saí meio com o olho, já dormindo, eu falei, tô mesmo, cheguei de madrugada e tal. Nossa, comecei a chorar, a pessoa que a filha, uma pessoa daqui de Cafelândia, que por sinal veio aqui na Câmara também falar com o diretor dessa casa, o Rodolfo, procurou vereadores, naquele dia parece que não tinha nenhum vereador aqui, se eu não me falo a memória, e ela foi lá na minha casa, queria procurar o vereador Celso, o vereador Mário, foi falando, que eu posso estar falando o nome dela, porque ela disse que eu poderia usar o nome dela aqui, que é a Cecília, que trabalha na Santa Casa, que a filha dela quase veio a óbito por uma picada de escorpião. Mas eu dizia para a Cecília lá na minha casa, eu dizia o seguinte, Cecília, olha, eu como vereador, eu estou aqui para ouvir você, se ele 6 da manhã, se ele 5 da manhã, não tem problema que você me acordou, eu cheguei do trabalho de madrugada, mas estou aqui para isso. E conversei com aquela pessoa chorando, triste, a pessoa ela quase morreu, começou a falar um monte de coisa da Santa Casa, que não sei o quê, eu falei, olha, eu não estou para falar aqui da Santa Casa, eu quero que você exponha o teu problema da sua filha. E ela dizia para mim, porque ela no fundo da minha casa tem um monte de madeira e tem um pé de jabuticabeira, e tem um monte de tijolos blocos. Aí eu disse, ela é muito minha amiga, minha irmã era vizinho dela, minha irmã faleceu, e a Cecília foi uma pessoa que foi igual uma irmã da minha irmã, que faleceu há 1 ano atrás. Então eu gosto de ter um carinho especial pela Cecília, ela é uma enfermeira de grande qualidade, uma enfermeira padrão, trabalhadeira na Santa Casa, está se aposentando agora, e tenho certeza que vai ser uma perca muito grande para a Santa Casa, porque é uma enfermeira capacitada. Mas eu concordo com as palavras do vereador Celso. Escorpião, pelo que eu conheço, que eu estudei, vi algumas coisas na internet, e pesquisando com alguns colegas de vigilância sanitária, é um inseto muito difícil de acabar. É diferente de uma formiga, é diferente do inseto mais fraco. Ele é muito poderoso, e o veneno é muito caro, e mesmo sendo caro, não consegue acabar. O que vem acabar? É você não deixar no fundo da tua casa madeira velha, pia de tijolo, resto de sujeira. E perto da minha casa também, esse dia apareceu escorpião. E eu até falo aqui, porque tem gente lá que tem galinheiro, e a vigilância sanitária já foram falar com eles várias e várias vezes. Mas eu tenho dó da não sei o quê, e já murtou. O outro tem pia de tijolo, tem parafuso de 1915, lá em madeira de 2010. E eu falei, esse dia o cara falou, apareceu na minha casa também quatro escorpiões.
Eu falei para o meu vizinho, eu falei para ele, rapaz, mas uma hora vai picar a tua esposa. Essas madeiras que tem esse tijolo, precisa jogar fora. Eu falei, pensando bem, rapaz. Mas eu gosto, rapaz, essa madeira faz 15 anos que está aqui. Vou pensar assim, uma hora vai picar e vai acabando morrer. Então, quer dizer, eu acho que o escorpião não é nem culpa da administração atual, e nem da passada. O escorpião é zelo pela onde você mora. Como a dengue, é até diferente um pouco a dengue do escorpião, que a dengue, às vezes, ela tem um surto naquele momento muito rápido, mas assim mesmo, as pessoas largam. E muitas vezes as pessoas também, mesmo, eu posso dizer aqui, porque quando eu nasci, eu vim do sítio, eu tinha 5 aninhos, e a minha mãe morava numa casa de barro, numa casa que o chão era de terra, e minha mãe jogava lá chamava-se arça-peixe, eu acho que, não sei como chamava isso, o peru, arça-peixe, né, Paulo? E jogava com a água lá, e a casa, eu tinha 5 anos, e eu lembro que a minha mãe tinha um monte de filho lá no sítio, e ainda ficava limpinho, sendo só terra batida. E daquele tempo já tinha escorpião, já tinha bicho barbeiro, e graças a Deus, nenhum dos meus irmãos foram picados. Que a minha mãe, com a anciadez, com a maior humildade que ela tinha, ela fazia aquela limpeza na casinha de barro e cobrido com palha. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu tinha 5 aninhos, mas eu lembro. E todos aqui devem saber que tem parente que passou por isso. Então, quer dizer, eu acho que um pouco, a palavra que o vereador Celso falou, é um pouco de relaxo, às vezes. Mesmo que seja o mais pobre, o mais humilde que seja, mas a limpeza tem que ser. Larga a rede de comida jogando lá fora. Lá, cachorro come um pedaço, um monte de coisa lá, deixa no canto lá. O escorpião vem mesmo. Então tem que ter muito cuidado. E falando da Cecília, aí ela disse que tinha que ver direitinho com a saúde, ver na Santa Casa, conversar com quem. Eu falei, olha, Cecília, do escorpião, eu acho que primeiro tem que ser, eu vou falar, vou usar a palavra na Câmara e vou dizer da sua dor, porque é duro mesmo. Ela quase perdeu a filha dela. Ela quase perdeu. Não foi fácil. Tem que sair correndo daqui, foi lá para Lins e parece que salvou. E essa menina, ela dizendo que essa menina lá de Pongaí, ela me dizia que foi falha. Agora, da onde? Por quê? Eu não sei. Parece que veio falha de lá, né? Parece que no momento ela não tinha, no município não tinha soro adequado para na hora ter injetado na menina. Eu não sei os detalhes, nem quero aqui tecer crítica porque eu não sei do caso. Eu queria dizer aqui, aproveitar aqui que eu não tenho medo de falar, e tem que falar aqui na casa mesmo, porque eu não tenho medo de repercussão, não tenho medo de ninguém falar, não tenho rabo preso com ninguém. O único rabo preso que eu tenho é com a população que votou em mim, e respeitar a população que votou em mim. Tanto brigo pelos direitos das pessoas que vêm aqui reivindicar seus anseios, visto disso, as pessoas que precisam ser resolvidas a respeito deles aqui, desse terreno. Mas quero dizer uma coisa, presidente. Amanhã está indo 5 vereadores, que inclusive Vossa Excelência está indo para São Paulo, naquela feira industrial, Feira Pet. E eu vejo aqui que esse carro que está aqui, quando eu fui presidente da Câmara, eu era presidente, devolvi um carro, porque tinha um carro que gastava demais e era uma loucura. Mas era um carro muito antigo, muito velho. O vereador Ageu retornou o carro para casa, eu acho importante também, porque às vezes o vereador precisa de algum lugar, às vezes o vereador precisa ir atrás de algumas coisas, sabendo gastar no limite daquilo que é feito, que é para o bem da cidade. Mas eu acho que esse carro aí, amanhã, por exemplo, se um vereador quiser ir mais, não cabe. E nós estamos aqui, eu quero aqui que qualquer vereador que quiser fazer crítica, pode ter crítica sobre mim agora, e já. Não tem problema não, para mim poder rebater ou falar alguma coisa. Mas eu quero dizer que, como aqui o vereador Celso disse da lei delegada que está demorando, o vereador Paulo aqui disse da lei delegada demorando, hoje Vossa Excelência disse que precisa mesmo, e está certo Vossa Excelência, que está tudo largado. Vossa Excelência disse hoje que entrou esse dia aqui, não tinha ninguém, e tudo aqui aberto, e quer dizer, tinha só um funcionário. Hoje nós estávamos conversando alguns vereadores sobre fechar na hora do almoço, e até para evitar que você, presidente, quem é responsável é Vossa Excelência. E está certo. Você disse fazer uma almoxarifada aqui para guardar os documentos, e mais algumas coisas a mais. Tem mais o que fazer mesmo. Porque
O dinheiro é para a Câmara e o dinheiro é para ser gasto aqui mesmo. Aqui é para ser gasto mesmo. O que for para ser bom tem que gastar. É só Vossa Excelência fazendo diretrizes certas, licitações certas, Vossa Excelência de boa índole, correto, e tem que fazer mesmo. Porque se lá embaixo faz, aqui em cima também faz. Câmara dos Deputados faz, Senado faz, Tribunal de Justiça faz, Fórum faz, Delegacia faz. Todos os órgãos federais e estaduais fazem reformas adequadas para as pessoas que estão aqui. Esse ar-condicionado que está aqui não é para nós, é para as pessoas que estão aqui assistindo também. Tem que ter ar-condicionado mesmo, tem que ter água lá. Não sei quem teve a ideia de colocar aquele café, aquela água lá. Está de parabéns, porque as pessoas chegam aqui, tem café e tem água, e é para isso mesmo, é para o povo. Aquela sala está fechada. Eu construí aquela sala quando eu era presidente. Está trancada, cidades do cidadão. Lá ninguém entra mais, ninguém fecha, está tudo fechado. Eu acho que tem que reabrir para as pessoas virem aqui, sentar lá, ter um telefone. Não estou dizendo telefone para bagunçar, mas ter um lugar para as pessoas sentarem, um lugar decente, para a pessoa ler um jornal, para ler uma revista, para ver notícias da Câmara, para ter um computador lá para quiser acessar a vida da Câmara, a situação da Câmara, os balancetes. Então, o cidadão tem o direito. Está lá, nunca mais abriu aquela sala. Estou dizendo que é culpa tua, presidente. Não estou culpando ninguém. Eu estou dizendo que aquela sala é do povo. E aquela sala precisa ser aberta. Faz tempo que eu quero dizer e hoje eu quero falar. Aquela sala precisa ser aberta. As pessoas têm que estar lá, tem que ter aquela água ficar lá, um café ficar lá. As pessoas irem lá e sentar para conversar para, sei lá, esperar alguns vereadores. Então tem que ser aberta. Dormir não pode. Mas é o seguinte, então, sobre o carro. A prefeitura, esse carro que está aqui, se eu fosse Vossa Excelência, eu não estou dizendo para Vossa Excelência comprar um carro de 100 mil, não estou dizendo para comprar um carro de 90 mil, não estou dizendo para você comprar um carro de primeiro mundo, chique para a Câmara, não. Estou dizendo que aumentou os vereadores. Então, me parece que o Paulo está fazendo aqui, citou ali, se não me engano, parece que o Adriano Mazzoni, você disse que queria ir? Queria ir. Está aí. É um vereador bem representado, não pode ir porque não cabe no carro. Está lá. Já vamos apertado. Eu estou indo. Que é duro, né, vereador? Não, que é verdade. Vai apertado. Não, peraí. Vereador Celso, pouquinho só. Então é o seguinte, peraí. É o seguinte, olha. Não estou dizendo para. Pouquinho só, vereadores. Não estou dizendo para comprar um carro chique. Não estou dizendo para comprar um carro modernidade do mundo. Mas compra uma Santa Fé, que aqui é 7 lugares, usada. Pega uma 2010. Eu não sei nem quanto. Hoje, 2011. Não, perguntaram aí pro doutor Jacques hoje aí, parece que custa. Não é tão caro. Pega aquele. Se não der entrada, aquele carro como entrada, aquele Astra lá. Dê aquele carro para a prefeitura, na onde for usar, mas não é dar. Vossa Excelência dê, em nome de todos os vereadores, tira uma foto com Vossa Excelência, todos os vereadores, doando aquele carro para a prefeitura, num setor produtivo, que dá. Lá, por exemplo, tem um carro que leva alguns doentes, hoje mesmo, saúde, já é uma grande pedido do vereador Mário, saúde, que precisa, é o que mais precisa, né, vereador Mário? É o que mais precisa, é o que mais tem importância para a saúde. Essa é uma parte. Saúde, um pouquinho só, Pedro. Saúde, ou se não, e aí compra um carro usado também, para não falar que é novo, para depois os vereadores e Vossa Excelência ter argumento com a população. Olha, não, trocamos lá um carro 2009, passamos para 2010, 2011, 7 lugares, porque não cabe gente. Amanhã, e não vamos em São Paulo amanhã brincar. É uma coisa importante, é um prestígio para os 15 ou 17 empresários que estão lá em São Paulo, que ficaria contente de ver o vereador que possa ir. O vereador Celso não pode ir porque está na farmácia amanhã, é um menino muito ocupado, não tem, é proprietário lá hoje, não dá para sair. Mas um dia vai com a gente, tem que ir um dia. Um dia igual. Não, vai. É uma coisa importante, tem que ir. Então. Não, mas é verdade. Então é o seguinte, eu acho que é uma ideia minha, eu quero que Vossa Excelência pense com carinho para ver sobre isso. Eu estou dizendo aqui em público, porque se amanhã falar, eu não sei se algum vereador vai a meu favor, não vai hoje, se alguém vai se manifestar, eu quero esperar, se alguém vai se manifestar a meu favor da minha ideia. O vereador Mário já disse uma boa ideia, eu já concordo com o vereador Mário, se for para a saúde também 100%, é o melhor caminho. Entendeu? Vê que o vereador Mário também tem direito à saúde, vê onde que é um lugar melhor para a saúde.
É a minha ideia, tá bom? É isso que eu queria dizer, presidente. Vou falar sentado. Não pode usar a palavra, vereador. Desculpa. Não, uma bela ideia, inclusive eu trouxe aqui algumas reuniões atrás, né? Foi discutido lá a necessidade de se obter um veículo para atender os acamados. Aí eu, como membro do conselho, ficaria muito feliz se vocês doassem mesmo para a saúde, esse veículo aí. Nós estamos necessitando na saúde para atendimento aos acamados. Em relação à ideia da compra do veículo, sou totalmente a favor. Porque a gente que sai por aí, verifica, a humildade da nossa cidade em relação ao comparecimento em alguns eventos. Eu já vi vários carros dessa marca em locais onde eu frequento, né? E todos de prefeituras, do Poder Legislativo. Eu acho que para nós aqui andar apertado, eu para nunca mais. Aquele dia que nós fomos para Marília, fui passando mal daqui lá, eu fiquei com o braço assim o tempo todo, não tem condições. Os vereadores são meio grandes aqui, é difícil sentar num carro daquele, é muito apertado. A gente viaja com a família em 5, mas só que é família, né? Mas a gente vai ficar esponjado em cima da pessoa, pega mal mesmo. Então eu sou a favor do vereador Elinho, nós precisamos ter um pouco mais de grandeza na cidade, porque através da grandeza é que a gente conquista as coisas para a cidade. Eu já expliquei aqui de uma ida a Brasília, e eu fui lá e nós trouxemos para cá um recurso. E se eu não tivesse estado lá, também não haveria o recurso. Então, a viagem do vereador é fundamental quando ela é feita a trabalho. Agora, só para... Eu esperava ouvir aqui de algum vereador a definição para a questão dos empresários aqui, porque eu acho também, esse negócio é muito vago. Mais para frente a gente vê, a longo, médio prazo, isso aí não existe. Para mim, o curto prazo é ontem, o médio prazo é hoje e o longo prazo é amanhã, no máximo. E eles têm pressa para resolver isso aí. Então, um incentivo tão bom quanto esse, de estar levando essas empresas para São Paulo, eu acho que o incentivo maior seria ajudar as empresas a se constituírem aqui no município. Espero uma definição ainda hoje da conversa que nós temos com o prefeito. Posso fazer uma parte da parte? Pode. Da parte do Elinho. Eu queria fazer uma proposta, que já que nós temos que conversar com o prefeito quer conversar com a gente primeiro, antes de conversar com o pessoal, que fosse feito então um ofício para o prefeito, já aproveitando a data para falar dos dois assuntos, da atividade delegada e do problema deles. Porque assim, você tem um documento lá, ele está vendo o documento do lado dele, ele fica lembrando, ó, tem que marcar reunião com esse pessoal aqui. Senão fica nessa questão de vão ver e acaba passando. A vez que a gente fez aquela reunião com os pastores, eu acho que a situação muito mais difícil foi aquela, né? E acabou dando tudo certo, vai servir muito mais pessoas do que se previa. Eu achei bacana a resolução que houve ali, porque era olho no olho, você entendeu? As pessoas participavam, davam suas opiniões. É lógico que a administração não vai deixar vocês numa situação a pé. A questão é que a coisa foi muito mal feita lá atrás, né? Agora nós vamos ter que arcar com esse problema aqui para não dar prejuízo aos senhores. Mas que, na verdade, eu não construiria num terreno que não tivesse no meu nome. Você teve seu erro, mas nós não vamos deixar você ter seu prejuízo. Você entendeu? Porque nós estamos aqui, são pessoas abnegadas, nós estamos aqui lutando para que tudo dê certo. Mas nós vamos cobrar uma resolução, sim. Pode ficar tranquilo. A parte do aparte foi dada, agora a palavra... Não, o Adriano... Você só ia fazer uma parte, você ia fazer mais algum... Então, Adriano, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu queria lembrar... Você encerrou a linha, a palavra? Não, então a palavra está com ele, não. Eu estava esperando só a parte do Paulo. Ah, tá. Não, então beleza. Pode falar. Eu queria falar sobre nós fizemos uma indicação para o prefeito, até nós comentei umas sessões anteriores aí, para a questão da cobertura dos toldos, tanto da EMEI quanto da creche da Ivo Manuel Lacava, lá da Coab. Nós estamos chegando, agora é época de sol quente, as crianças ficam lá na porta esperando, não tem mais todo, tá, caiu tudo, lá está feio, uma vergonha até para uma escola bonita daquele lá, aquele todo caído. Então, se fosse tomada uma providência nisso aí, lá também na Coab, vai chegar a época de chuva, as crianças vão começar a tomar chuva ali também, porque eles ficam tudo parados no portão esperando o ano chegar. Enquanto isso, eles ficam tomando sol, tomando chuva ali. Em relação à atividade delegada,
Eu queria comentar sobre a atividade legada. Eu acho que nós passamos já muito tempo em branco aí, não resolvemos sobre isso. Outro dia eu fui abordado na porta do banco, depois acabou o nosso presidente também chegando e nós acabamos discutindo junto lá com o Tetelo, que foi uma das vítimas do assalto que aconteceu aí, a questão de um mês atrás. Eles estão fazendo um manifesto, eles estão se movimentando entre eles. As pessoas que estão passando por esse problema estão se juntando, vão fazer um grupo. Eles querem vir na Câmara e eles querem marcar uma reunião com o prefeito. Eles querem que seja resolvida de alguma maneira, ou através do governo, ou através do próprio prefeito, que seja tomada uma providência e mudada essa situação que está acontecendo hoje. Depois disso aí já ocorreu com o Antônio, ele, o comerciante do mercadinho da estação ali também. Hoje ele está em casa lá acamado por causa do acontecido lá do assalto. Então, que se fosse, então, tomada uma definição, a Câmara já até propôs em pagar, devolver uma parte do dinheiro para poder pagar isso aí, então que a gente tomasse uma atitude, já que nós combinamos, fizer uma proposta de fazer um ofício, que já fosse discutido os dois assuntos, que a gente encerrasse também isso aí. Nós estamos sendo cobrados, várias vezes eu já conversei com o pessoal de Lins, eles ficam cobrando, e aí, o que vocês resolveram, Lázaro? E a gente fica amarrado, não sabemos o que fazer, falar para eles, né? Não resolvemos nada, estamos aguardando o prefeito ainda, viu? Só isso aí que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, senhores, nobres colegas, eu peço licença a todos. Eu gostaria de usar a palavra daqui mesmo. Queria fazer algum comentário, nobre colega? Queria usar a palavra? O nobre colega Carlos Camargo vai usar a palavra. Eu vou usar a palavra com ofício especial e, como não irá à votação, se algum novo colega quiser corrigir, fazer alguma correção no texto, tem total liberdade para refazê-lo. Tá? Ofício especial, a assistência médico-hospitalar São Lucas, Sociedade Anônima, ali em São Paulo. Senhor presidente, vimos através do presente, na qualidade de vereador no município de Cafelândia, manifestar nosso repúdio à decisão dessa empresa no que tange ao fechamento da unidade de atendimento ao público nessa cidade. Por mais que se deem explicações a respeito dos planos de modernização implementados ultimamente, não vemos razão dessa medida, ao nosso ver, radical e que vai prejudicar seus clientes. Todos sabemos da dificuldade da maioria do nosso povo em acessar serviços via internet, principalmente aos mais idosos, além do já precário atendimento via telefone. Não foi medida justa nem mesmo racional essa decisão, que sem dúvida trará muitos transtornos aos usuários e provavelmente prejuízos ao plano de saúde. Acreditamos que o número de contratos em Cafelândia e região seja suficiente para um atendimento mais eficaz, mais próximo, de maneira a facilitar a vida dos usuários. Solicitamos a reabertura das referidas unidades de atendimento como única forma de restabelecer a comodidade de seus clientes e a confiança que essa empresa conquistou há décadas nessa região. Atenciosamente, professor Carlos Camargo, vereador. Eu acredito que esse pessoal aqui, todas as vezes que eles vêm oferecer alguma coisa, o São Lucas vem aqui, eles vão na igreja, vão nas escolas, pedindo para que todo mundo fiquem, né, sócio ali, todo mundo faz o plano, fica implorando aí, certo? Aí o que acontece? Você vai marcar uma consulta, é 2, 3 meses para poder marcar uma consulta. E pagando o plano direito. Se acontece qualquer coisa ali que você não tem condição de pagar, é juro, aí cancela, aí inventaram esse dia um muito do aumento para fazer em conjunto e não sei o quê. Certo? Então eu acho isso aqui, que o que eles fizeram aí foi pegar a gente de surpresa, porque, pô, abre uma caixa econômica federal, aqui em Cafelândia, agora chega ali, fecha o São Lucas. E os pacientes? Como é que fica? Os idosos? Eles querem colocar uma máquina ali, a dificuldade que vai acontecer, gente. Então eu gostaria que os novos colegas, se alguém tiver interesse em mudar, fazer a correção do oficial, desse ofício, está liberado. E quem quiser fazer parte
desse ofício, eu gostaria que assinassem para dar força para eu poder enviar lá para o São Lucas como um repúdio, que eu acho que isso aqui não pode existir. Tá? E também queria dizer alguma coisa sobre atividade legada, acho que não tem nem que falar, todos já falaram. Né? E realmente nós temos que fazer realmente. Tá bom? Nós temos que agilizar, conversar com o prefeito, ir lá, passar toda a informação que nós temos, que nós também temos que agilizar também. Não é verdade? Pedir maior apoio, fazer o mais depressa possível. E sobre a turma do terreno, acho que também nós não temos que deixar de discutir isso aí, que eles merecem, eles têm que fazer essa parte, tem que adiantar o trabalho dele, né? Então, esperar o prefeito, esse problema que ele está tendo, então realmente, com todo afinco, trabalhando incansavelmente para que tudo dê certo, que tudo, não sei, hoje foi a abertura, né? E depois ele chegando, nós já vamos tentar tomar essa providência o mais depressa urgente, tá? E sobre, o Hélio estava falando sobre a condução, eu vejo da seguinte maneira. Para nós aqui, é um fator positivo, porque muitas câmaras já usaram na nossa frente. Muitas câmaras conseguiram muitos recursos para poder buscar. Eu acho que nenhum vereador está aqui para brincar. Para brincar. Eu fui em Brasília, tive coisas boas, ganhamos coisas boas. Fui em São Paulo, ganhei a ponte, ganhamos outra condução da área social. Certo? Então, quer dizer, você luta. Fui também, ele me deu a televisão para a igreja agora esses dias de 28 polegadas. Então, eu acho que essa é a função do vereador, ir buscando mais coisas. Então, o vereador que vai usar o veículo, ele tem que saber o que vai ser usado. Porque ele tem a verba dele, então ele pode usar tranquilamente, dentro daquilo que não foge. Porque isso já foi estudado, isso já está vindo há muito tempo aqui dentro, e nós temos que dar continuidade, desde que seja um fator positivo para o nosso município. Então, que o vereador não vai brincar, que o vereador não vai lá só por ir para passear. Então, acho que não. Tem necessidade, sim, disso aí, e principalmente, realmente, que nem o Ali falou. Se é Santa Fé, eu não sei, presidente, um carro maior tem que ser, porque alguns daqui gostariam de ir. E não pode. Eu acho que quando o grupo sai unido, então nós estamos, essa Câmara aqui, nós estamos participando de reuniões, gente. Nós estamos participando, nós estamos correndo por interesse da população. Fizemos aqui em Cafelândia, foi em Júlio Mesquita, o próximo agora será em Guarantã, se eu não me engano. Tá certo? Então, a maioria vai, mais de 5 querem participar. O que é isso? É benefício do nosso município, porque nós só vamos enriquecer a nossa cabeça e trazer coisas boas para a Cafelândia. Então, senhor presidente, eu também sou a favor da compra do veículo. Eu sou contra, se é para deixar gravado, eu sou contra a troca do veículo, eu acho que está bom demais. Senhor, nobres colegas, caro presidente, eu peço licença de falar aqui da mesa. Com relação ao carro, já falei o nobre colega Hélio Rodrigues, claro que nós vamos estudar. E outra, o Carlos Camargo falou uma coisa interessante, eu já comentei isso e comento, essa Câmara eu vejo uma união muito grande, essa questão de que o povo realmente gosta de correr atrás, e eu parabenizo todo o corpo da casa, todos os vereadores a respeito disso. Nós vamos estudar com bastante carinho. Com relação à sala Fuad Miguel Azen, nobre colega Hélio Rodrigues, você tem razão, foi uma falha minha, a administração já tem passado, mas eu vou explicar o porquê está fechado. Existe um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado comprado na administração há 2 anos. E não foi colocado ainda por falta de estrutura, ia se mudar aqui, vai mudar ali, vai se ajustar, e não se ajustou e ficou. Então nós decidimos, nós vamos instalar esse ar-condicionado, até semana que vem vamos instalar, e vamos liberar essa sala aí, certo? Aproveitando também, já avisei, já comuniquei, vou comunicar geral, nós precisamos de um arquivo. Nós vamos insistir, lutar para que até junho do ano que vem a gente consiga fazer um anexo para um arquivo, para acabar com essa questão desses armários ali um atrás do outro, documentos tudo exposto, nós precisamos ter um arquivo com chave, com funcionário responsável por aquilo. Fica esquisito a Câmara Municipal com as suas leis toda aberta, exposta ao público. Relação, aproveitando a vereança, comentei também, se alguém não sabe, vamos comentar, nós vamos mudar o horário de funcionamento da casa. Nós vamos fechar sim. A ideia inicial era não fechar para que todo mundo tivesse acesso, só que está acontecendo que tem hora que fica um funcionário só e a casa fica exposta. Eu mesmo já entrei aqui para teste, entrei aqui 12:30, entrei,
fui até o fundo, não vi ninguém, o funcionário estava na outra sala, estava trabalhando, mas era um só. Eu acho que não é por aí, né? Então nós vamos ter horário de almoço, vamos fechar, no mínimo ter 2 funcionários aqui, vamos organizar um esquema de estar... O horário, Milton, eu sei que você, o Serrão, tem a dificuldade que vem do distrito, nós vamos estender até 1 hora, não vamos fechar antes da 1, para que todo mundo tenha um horário melhor. O horário de almoço fica aí, para ficar tudo equilibrado. Com relação às festas, nobres colegas, a opinião minha não mudou. Eu também acho que o prefeito não é porque é o A ou B, acabou a festa, passou o prazo, não expõe. Põe jornal, não tem essa frescura de ficar guardando. Eu também sou favorável, vamos trazer sim. Não sou contra isso não, pelo contrário, quantos pedidos eu fiz, não é porque eu fiz no outro que eu vou deixar de fazer agora, longe disso. Em relação à atividade delegada, tem um dizer aqui para vocês. Desde o começo a gente tem comentado que a casa ia repassar um valor para a prefeitura. Acontece que, infelizmente, a questão de 30 ou 20 dias atrás, nós fomos sequestrados com 650 mil reais, que pesou no bolso, não estava no orçamento. Ou seja, a verba que nós passaríamos já foi para o brejo. Infelizmente, 650 mil reais, não estou querendo fazer crítica a atacar a administração anterior, mas foi uma falha gravíssima. E está lá, o município pagou a multa violenta de 650 mil. O prefeito falou, espera essa atividade delegada, nós vamos esperar o máximo, que nós vamos fazer a coisa pé no chão. Outra situação, a respeito dessa reunião dos terrenos, pessoal do terreno. Eu não comentei, o colega falou, não, que ninguém falou, falei sim. A reunião, quando o pessoal dos terrenos, vocês estiveram aqui, eu disse, essa reunião nós vamos fazer, eu não prometo para vocês que seja amanhã ou depois. Foi bem comentado, eu me lembro bem dessa frase. Inclusive, não depende exclusivamente de mim. Depende do prefeito, depende da Prodeinca. E, além do que, o prefeito comentou o seguinte, Paulo, eu quero regularizar, só que tudo pé no chão. Nada de fazer coisa atropelada para ter problema depois. Tudo vai ser pé no chão. Vamos organizar. A palavra que ele me deu, eu volto a dar para vocês, ele vai estudar casa a casa, o que o nobre colega ele falou, ele repetiu para mim, fora, não tem vingança, não interessa isso, o que nós queremos é regularizar. Eu não vou fazer coisa atrapalhada aqui para me pagar lá na frente. Ele me disse com essa questão, já paguei muito caro por querer fazer a coisa certinha e depois a coisa está errada. Então, vamos ter paciência, eu acho que prazo é prazo. Outra questão, toda essa semana que passou, e essa semana hoje, ele está totalmente voltado para a Feira Pet, que está em São Paulo. Inclusive está lá o prefeito, o vice, tem várias pessoas daqui lá. A feira começou hoje, amanhã, com a graça de Deus, estaremos lá. Termina na quinta-feira. Sexta-feira não vai se resolver. Não adianta eu dizer para vocês, vamos fazer essa reunião amanhã depois. Não. Volta a falar. Pé no chão, vai ter essa reunião sim, e tem que ter. Mas com muito pé no chão, paciência, vai se resolver. De hora só, eu acho que é isso. Sim, o nobre colega Adriano lembrou uma coisa importantíssima. A respeito dos todos, Adriano, vamos mudar o foco. Vamos passar direto para a Rose. Acho que se a gente falar direto com a Rose, é muito mais fácil do que tentar o prefeito resolver, porque o todo também não é o fim do mundo. E, de fato, eu volto a te falar, está ridículo aquilo, está feio. A gente vê e-mail, uma escola tão bonita, um ambiente bonito, com aquele tudo rasgado, tudo danado, fica uma coisa ridícula. Eu tenho essa opinião. Vamos falar direto com a Rose, hoje ainda vamos ligar para a Rose e ver qual a possibilidade dela estar lá, que também não é o fim do mundo. Eu acredito que é uma coisa bem lógica, bem rápida, porque não adianta a gente querer o prefeito enviar, não, vamos tentar direto na educação. Pois é, exatamente. O ensino tem, se não tiver, tem que se movimentar, alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar daquela coisa que está feia. Aquário também tem todo muito tá feio, de fato, umas coisas pequenas que eu acho que não pode ficar nessa situação. Só aproveitar uma partinha, presidente. Fica à vontade. Dizendo que o diretor dessa casa está fazendo um ofício para mostrar para as pessoas também que estão aqui presentes, para eles saberem que todos os vereadores vão assinar, inclusive Vossa Excelência Presidente, e nós vamos entregar para o prefeito para dizer pelo menos quando ele vai tentar marcar essa reunião com eles, tá bom? E todos os vereadores vão assinar. Tá certo. E vamos pôr também a respeito da atividade delegada. A atividade delegada, infelizmente, ficou prejudicada nessa situação aí, mas
também acredito Adriano, eu queria Deus que resolvesse, mas infelizmente você sabe que vai ajudar, mas infelizmente a questão da segurança não é só isso, né? Depende, tem que ser falado do governo do Estado, do governo do Estado, inclusive a Camoeste também já está com esse pensamento de atacar direto isso para a nossa região, tentar ver se a gente consegue atrair mais policial para a nossa cidade. Cafelândia, Pongaí, gente, é uma coisa triste. A situação é um PM rodando lá com o carro. Ou seja, se vir 2 bandidos, o cara tem que se proteger ele primeiro. É muito dificultoso. E não é só nós, Cafelândia, Pongaí, a cidade pequena Guarantã, todos nós, ainda nós estamos um pouquinho melhor. Todos nós estamos desprovidos. Inclusive, Paulo, foi importante aquela reunião, nós tivemos uma reunião sexta-feira da Camoeste, foi importante a gente voltar a falar nesse assunto para tentar ir direto na Secretaria da Segurança, ver se a gente consegue reverter alguma coisa para trazer um pouquinho mais de paz aqui para nós. Bom, por hora só, mais alguém quer usar alguma palavra? Só queria fazer uma parte na fala do Carlinhos, nobre colega Carlos Camargo, em relação ao São Lucas. Eu acho que você foi feliz, nobre colega, nessa colocação. Quando eles quiseram conquistar o cliente, eles ofereceram, correram atrás, tudo. Hoje eles estão abandonando o cliente. Eu tenho um amigo meu que trabalha, ele é prestador de serviço também, ele tem uma empresa que presta serviço para o São Lucas, eles têm uma empresa de representação. E eu conversei com ele umas 2 semanas atrás. Ele esteve aqui em Cafelândia e tal, e parece que o São Lucas, eles fecharam o escritório em todas as cidades. Eles estão fechando os escritórios dele. E parece que eles ofereceram para ele, ver se ele não queria tocar o escritório. Eles repassariam uma verba, eles não ficariam mais responsáveis pelo escritório. Aí essa empresa desse amigo meu montaria o escritório. Até eles vão convidar a Maria José, que trabalha aqui já, para continuar lá, que ela já conhece tudo lá, para poder ajudar as pessoas, porque é complicado. A pessoa de idade, você ficar atrás de telefone, de internet, tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, eu acho que eles estão trabalhando em cima disso aí, eu acho que tinha que ser cobrado deles, sim, porque quando eles precisam, eles vêm atrás. Agora a questão inverteu a situação, quem está precisando agora é o povo, não é mais eles que estão precisando. Então, hoje, inclusive, antes de eu vir para cá, eu estava assistindo o TV Tem, estava passando uma reportagem dos planos de saúde na cidade de Bauru. Teve um problema lá hoje, a demora de negócio de marcar consulta. Teve uma paciente de idade lá que é hipertenso, tem depressão, passou mal lá, estava com senha de preferencial. Não estava sendo atendida, eles não estavam respeitando a senha dela, no fim ela acabou passando mal lá, desmaiou lá, e aí eles nem esquentaram a cabeça. Quem socorreu a pessoa foi o pessoal que estava aguardando para ser consultado também. Então acho que tem que se cobrar mais dos planos de saúde, porque cobrar eles sabem cobrar da gente. É só isso. Então, porque eu penso também que inclusive médico de Lins é totalmente contra o fechamento aqui em Cafelândia. Agora estou sabendo, agora vai ser próximo passo Pirajuí e Promissão. Agora, acho que as câmaras também deveriam se movimentar aí e brigar, porque quem sabe da nossa cidade somos nós, não são eles. Que eles chegam aqui simplesmente vai fechando. E outra, eles chegam aqui, fecham debaixo de pano aqui, você vai ficar sabendo depois de um bom tempo que aconteceu isso aí. Então, acho que nós temos um poder para poder agir sobre isso aí. Eu acho que da mesma maneira que nós fizemos aquele manifesto em relação a cobrança, ao cancelamento dos planos, eles estarem aumentando muito o plano, nós fizemos um manifesto que foi até do nobre colega Paulo, que a gente deveria fazer um outro manifesto agora cobrando deles que mantenha-se os escritórios aqui nas nossas cidades. Não que eles fechem, em vez de eles estarem melhorando, eles estão vindo para trás. Eles estão abandonando os clientes. Então, se a gente fosse possível, que nós fizéssemos também um manifesto e enviasse para as outras câmaras, que todas as câmaras nas cidades onde tem o escritório deles, o escritório de representação do São Lucas, ou da Unimed, que seja, no caso é o São Lucas, né, que fosse, eles também fizessem um manifesto cobrando também do São Lucas. Porque eu penso da seguinte maneira, meu pensamento está aqui agora, você entendeu? Eu acho que depois que fizeram aquele manifesto e eles entraram bem naquilo lá, então eles querem vingar, né? Senhor presidente, antes de encerrar, aquele requerimento de repúdio ou que a gente ia fazer para a ANEEL, para que não fosse cobrada aquela taxa de iluminação pública do povo,
Já foi o requerimento ou não foi feito? Na verdade, foi feita uma moção, inclusive você votou, né? Votou Isso, favorável, eu votei, então, exatamente. mas não tem assinado, não ia assinar ou só foi pela casa? Não, foi feito na minha pessoa só, mas foi na tá. Câmara, Não, foi só da ótimo. Câmara, né? Mas já foi o documento, Já foi, então. já. Ótimo. Passamos agora à hora do dia. Projeto de lei número 29/2013, autoria do vereador Carlos Camargo, da nova redação inciso 3º, constante do artigo 90 da lei número 1675/86, de 3 de março de 86, da outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistente Social. Coloca em discussão, esse é o projeto dos pombos, que ficou aqui na casa por alguns dias, a respeito sobre a divulgação dos pombos lá. Então, coloca em discussão o projeto número 29/2013. Ninguém quer comentar o projeto dos pombos? Vai à votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Eu gostaria de citar mais uma coisa só, a respeito do pessoal dos terrenos. Teve duas ou três pessoas do grupo, de vocês, eu não vou citar o nome, mas até me pediu para entrar em contato com o prefeito e passasse até para casa, para que fosse feito um estudo perante a essas pessoas. Eu não sei se isso é uma coisa ética, mas foi feito pessoas do grupo de vocês, de fato, quem de fato tem a urgência e a necessidade do terreno. Explico. Segundo Bocas Miúdas, tem até pessoas vendendo o terreno lá nesse novo empreendimento. Não sei se é do grupo, também não me importa saber, só quero dizer isso aí, que eles pediram para tentar fazer um estudo com a vereança e com o prefeito, de fato, quem de fato dá emprego, quem de fato está nessa necessidade da urgência para que fosse resolvido em primeiro plano. Cito, o Paulo até comentou na outra sessão alguma coisa nesse pé. Mas não pode, mas se vende. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa passou para mim, tem pessoas com a necessidade, tem 10 funcionários, 5, 4, 3 funcionários, e tem a necessidade de expandir. Então, que fosse visto em primeiro plano essa pessoa, para que fosse resolvido esse problema. Isso aí eu estou passando em primeira mão, não passei para o prefeito, não passei para ninguém, mas há de se ver de fato a necessidade e a urgência. Não é o caso, não estou citando nomes e não quero julgar ninguém. Só estou passando coisas que pessoas do grupo, não vou falar nome quem é, que me passaram isso. Eu acho que é de bom tom também. O que é justo é justo. Tem casos e casos. Tem pessoas que estão naquela luta e tem pessoas que estão na luta para pegar um dinheirinho, não é por aí. Bom, gente, esgotada a matéria dessa sessão, eu solicito a todos que fiquem de pé. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.